Olá, apaixonados do Tubeflix. Não esquece de fazer a sua inscrição e clicar no botão curtir. Se prepare, a história de hoje já vai começar. Isabela sentou-se na elegante sala de estar, observando as paredes ricamente decoradas que, uma vez, refletiram a glória de sua família. As cortinas de veludo, de um azul profundo, balançavam suavemente com a brisa da tarde, mas o ar estava pesado com a tensão que permeava a sala. Seu pai, o Duque de Montclair, estava sentado à sua frente, com um rosto impassível, como uma máscara de pedra. "É o melhor para você, Isabela", ele disse, sua voz grave ressoando como um trovão distante. "O Barão do Bois é um homem de respeito. Ele trará riqueza e prestígio à nossa família." Ela sentiu o coração apertar. "Mas pai, eu não amo o barão. Não posso me casar com alguém que não conheço, que não quero." Sua voz tremia, uma mistura de indignação e desespero. O duque franziu a testa, seus olhos duros como aço. "Você não tem escolha. Essa é uma aliança necessária para restaurar nosso nome. Pense nas consequências, Isabela. O que seu desprezo trará a todos nós?" Isabela sentiu as lágrimas queimando em seus olhos, mas não permitiria que ele a visse chorar. Ela se levantou, decidida a não se deixar vencer. "Eu não aceito isso. Não posso ser uma peça no seu jogo, pai." O duque a olhou com desaprovação. "Se você continuar assim, terei que tomar medidas drásticas." "O que você quer que eu faça, Isabela? A vida não é um conto de fadas. É hora de você crescer e entender isso." As palavras dele a atingiram como um golpe. "Medidas drásticas? O que você está dizendo?" A tensão na sala se intensificou, e Isabela sentiu um frio na espinha. Sem mais avisos, seu pai se levantou e, com um gesto brusco, chamou os guardas. "Levem-na para o convento. Ela precisa de disciplina. Isabela é uma moça rebelde que precisa ser domada. Eu te dei todas as chances, mas você prefere desafiar a minha autoridade. Ele tem 50 anos a mais que você, porém, isto não significa que você não será feliz com ele. Ou você se casa com ele para trazer prestígio à nossa família, ou o seu destino será o convento." O horror a invadiu enquanto os guardas a seguravam. "Não. Por favor, pai. Não me tranque lá. Eu não fiz nada de errado." As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ele virou as costas, ignorando seu desespero. Ela foi arrastada para fora da mansão, cada passo lhe parecia um soco no estômago. O convento, um lugar que ela sempre imaginara como um refúgio, agora parecia uma prisão. As freiras aguardavam, impassíveis, enquanto Isabela era levada para dentro. A pesada porta de madeira se fechou atrás dela, selando seu destino. Nos dias seguintes, Isabela se viu em um mundo de regras estritas e solidão. O convento, com suas paredes frias e sombrias, parecia sufocá-la. Ela observava as freiras se movendo em silêncio, dedicadas a uma vida de devoção, enquanto seu coração clamava por liberdade. As noites eram as mais difíceis. Isabela se deitava em sua cama simples, o som distante do sino ressoando na escuridão. O peso da tristeza a envolvia, e ela se perguntava se alguma vez conseguiria escapar daquela vida. O convento se tornará seu novo lar, mas o desejo de se libertar ardia como uma chama. Era apenas o começo de sua jornada, e ela não tinha ideia do que estava por vir. O destino a aguardava, e as sombras que se escondiam por trás de suas escolhas estavam prestes a se revelar. O convento não era o lar que Isabela havia imaginado. As paredes frias e a atmosfera sombria se tornaram uma prisão, mas havia algo dentro dela que se recusava a se render. A rebeldia crescia como uma chama nas profundezas de seu ser. Ela decidiu que, se estava presa, não deixaria que o convento a moldasse, mas, sim, que fosse uma força dentro dele. Certa manhã, enquanto as freiras estavam ocupadas em suas tarefas diárias, Isabela aproveitou a oportunidade para explorar os jardins. O sol brilhava intensamente, e a beleza das flores coloridas contrastava com a tristeza de sua vida. Com um vestido simples, mas que realçava suas curvas, ela caminhou lentamente pelos canteiros,
tocando as pétalas delicadas. Sentia-se viva ali, mesmo em meio à opressão. Ao encontrar um lugar isolado, Isabela se permitiu um momento de indulgência. Ela se deitou sobre a grama fresca, permitindo que a brisa suave acariciasse seu rosto. Se eu não posso ter liberdade, ao menos posso sentir a natureza, pensou, fechando os olhos e respirando fundo. Mas logo, a curiosidade a levou a desafiar os limites. Durante os dias que se seguiram, ela começou a atrair a atenção das freiras, fazendo pequenos atos de rebeldia. Ela trocava o lugar dos utensílios da cozinha, escondia livros de orações e sussurrava histórias de amor para as novatas que pareciam tão sonhadoras quanto ela. Isabela se sentia poderosa ao quebrar as regras, mas havia uma linha tênue entre a rebeldia e o desejo de liberdade. Em uma noite de lua cheia, enquanto as freiras estavam ocupadas, ela vestiu um vestido que havia encontrado escondido em um baú, um vestido que flutuava como nuvens de verão, de um tom suave que acentuava sua beleza. Olhando-se no espelho em sua cela, ela se viu não como uma prisioneira, mas como uma mulher que sabia que ainda tinha poder. Nesse momento, uma ideia audaciosa surgiu em sua mente. Decidida a encenar uma pequena provocação, ela saiu de sua cela e se dirigiu ao pátio central, onde as freiras costumavam se reunir para oração. Com a lua iluminando seu caminho, Isabela caminhou com graça, seus cabelos caindo sobre os ombros como uma cascata escura. Ao entrar no pátio, as freiras a olharam surpresas, mas Isabela, cheia de confiança, fez uma reverência provocadora. Queridas irmãs, hoje a beleza da criação merece ser celebrada. Sua voz soou suave, mas cheia de desafiadora ousadia. As freiras trocaram olhares de desaprovação, mas Isabela continuou, dançando levemente ao redor, como se o convento fosse um palco e ela a protagonista de uma peça ousada. Sua risada leve ecoava entre as paredes, desafiando o silêncio opressivo que a cercava. Isabela, o que você está fazendo? Uma freira mais velha se aproximou, seu olhar severo e desconcertante. Ela sorriu, desafiando a autoridade. Estou apenas lembrando a todos nós que a vida ainda pulsa aqui dentro. Não devemos esquecer o que significa viver. Isabela notou que algumas novatas a observavam, encantadas. Ela se sentiu em controle e poderosa, quase como uma rainha. Com um movimento elegante, ela girou, fazendo o vestido rodopiar em torno de si, as saias dançando como se estivessem cheias de vida. Porém, a alegria foi interrompida quando a freira mais velha ordenou que ela voltasse para sua cela. Isabela, embora relutante, sorriu e se retirou, sabendo que havia semeado a semente da rebeldia nas mentes das jovens. Naquela noite, ao se deitar, Isabela não podia deixar de sentir que havia algo mais profundo em sua busca por liberdade. Era mais do que apenas rebeldia, era uma afirmação de sua própria identidade. Em seu coração, ela sabia que o amor e a liberdade estavam interligados, e estava disposta a lutar por ambos. Isabela era sonhadora apaixonada, ela passava horas e horas lendo seus livros de romance, e naquela noite, com a adrenalina pulsando em seu corpo, Isabela tirou toda a sua roupa, dentro da sua cela, deitou na sua cama permitindo que a luz da lua banhasse a sua pele e de debaixo da cama ela tirou um romance para ler sem que as freiras soubessem que ela tinha um livro de romance. Os dias se passaram no convento, e Isabela continuou a fazer pequenas rebeldias silenciosas em sua vida. Seu espírito indomável atraía não apenas as freiras, mas também alguns dos homens que trabalhavam nas terras do convento. O calor da primavera fazia o ar vibrar, e com ele, um novo tipo de atenção começou a se formar ao redor dela. Um jovem jardineiro, Miguel, começou a se aproximar sempre que Isabela caminhava pelos jardins. Ele era um homem simples, mas seus olhos brilhavam com admiração. Ele sempre trazia flores frescas, elogiando sua beleza e seu espírito rebelde. Você traz vida a este lugar, Senhora Isabela, ele dizia, sua voz suave e cheia de encanto. Isabela sorria para Miguel, mas seu coração não se aquecia da mesma forma que quando ela pensava em Lorenzo, o milionário rude que havia chegado ao convento para discutir os termos da compra. Lorenzo era um homem alto, com uma presença marcante que fazia as pessoas pararem para olhá-lo. Seu olhar era profundo e intenso, e havia algo de feroz em sua postura que a atraía irresistivelmente.
Certa manhã, enquanto Isabela estava no jardim, Lorenzo apareceu, supervisionando os trabalhos de reforma. Ele se aproximou dela, seus olhos azuis penetrantes a avaliando com um misto de curiosidade e desafio. Então, você é a jovem que se atreveu a dançar sob a lua? Sua voz era como um rugido suave, e Isabela sentiu um frio na espinha. E você é o homem que se atreve a comprar este convento, Isabela respondeu, a ousadia se infiltrando em suas palavras. Ela não se deixaria intimidar por sua aura de poder. O que você pretende fazer com ele? Transformá-lo em um lugar que brilhe novamente, um hotel luxuoso para os ricos e famosos, Lorenzo respondeu, com um sorriso sardônico. Não que você se preocupe com isso, uma vez que parece mais interessada em provocar as freiras do que em manter a tradição. Isabela cruzou os braços, desafiando-o, as tradições muitas vezes são uma prisão. Você não sabe o que está perdendo ao não ver a beleza do que este lugar pode ser além do lucro. Havia um momento de silêncio entre eles, a tensão palpável, antes que Lorenzo se inclinasse um pouco mais perto. Talvez haja beleza em seu espírito rebelde, mas não subestime o poder do dinheiro, Isabela. Ele pode mudar tudo. A conexão entre eles era inegável, e o coração de Isabela disparou. Ela se virou para os jardins, tentando disfarçar o rubor em suas bochechas. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não a liberdade. Ele se aproximou mais, seus olhos fixos nos dela. E o que você faria pela liberdade, Isabela? Está disposta a lutar por ela, ou prefere se contentar com as sombras deste lugar? Pois bem percebe-se que este lugar não é para você. O desafio em sua voz fez com que Isabela sentisse uma onda de adrenalina. Estou disposta a fazer o que for necessário para viver como eu quero. Não serei uma marionete nas mãos de ninguém. Lorenzo observou, uma expressão intrigada se formando em seu rosto. Você é mais interessante do que eu imaginava, ele admitiu, dando um passo para trás. Mas cuidado, Isabela. O jogo pode ser perigoso. Enquanto ele se afastava, Isabela percebeu que sua mente estava cheia de pensamentos sobre Lorenzo. Ele não era como os outros homens que a cercavam, havia uma intensidade nele que a fazia querer descobrir mais. Miguel, com sua gentileza, parecia um refúgio, mas Lorenzo era uma tempestade que a desafiava a sair da sua zona de conforto e despertava nela os mais inusitados desejos de rebeldia. Com o passar dos dias, Isabela percebeu que seu interesse por Lorenzo crescia, e ao mesmo tempo, Miguel continuava a cortejá-la com flores e palavras suaves. Ela estava em um conflito interno, sentindo-se atraída por ambos, mas de maneiras muito diferentes. O convento estava se tornando um campo de batalha de sentimentos, e ela estava no centro de tudo. Na realidade, Isabela estava amando viver aquela adrenalina no convento, ela não se deixaria vencer pelas escolhas do seu pai. Em sua mente, a imagem de Lorenzo se destacava como uma chama ardente, alguém que ela pensava todas as noites enquanto lia os seus livros de romance, pelada, na sua cama, sendo banhada pela luz da lua. Enquanto a de Miguel se tornava um suave eco. A tensão estava aumentando, e ela estava amando viver sobre aquele perigo, era como um jogo para ela. A noite no convento era envolta em um manto de mistério e beleza. A lua cheia lançava sua luz prateada sobre os jardins, iluminando as flores que exalavam fragrâncias intoxicantes. O silêncio da noite era profundo, quebrado apenas pelo suave sussurro do vento. Isabela, cercada por sombras, sentiu um impulso de liberdade que a fez querer dançar, e a ideia de se libertar das correntes invisíveis que a prendiam a um destino indesejado tomou conta de seu ser. Sem pensar duas vezes, ela tirou a roupa, deixando que cada peça de tecido caísse ao chão, como as barreiras que a mantinham refém. A sensação da brisa fresca em sua pele nua era como um beijo suave de liberdade. Isabela sentiu-se viva, quase etérea, enquanto se movia pelo jardim, os movimentos fluidos e sensuais, como uma criatura mágica. Ela dançava sob a luz da lua, cada passo uma afirmação de sua existência. A natureza ao seu redor parecia responder à sua dança, as folhas sussurravam segredos e as flores se curvavam em reverência. A alegria de ser livre, mesmo que por alguns momentos, a invadia. Mas o que Isabela não sabia era que Lorenzo a observava a uma distância segura, escondido entre as sombras.
Ele havia saído para inspecionar a propriedade e, ao ouvir os sussurros da noite, ficou hipnotizado pela cena diante de seus olhos. A visão dela, dançando nua, despertou algo primal dentro dele, um desejo intenso e quase incontrolável. Os olhos de Lorenzo se fixaram em Isabela, a beleza e a graça dela, aliada à ousadia de sua ação, o deixaram sem palavras. Ele se sentiu dividido entre o desejo de se aproximar e a necessidade de respeitar aquele momento. Mas a visão dela era um convite irresistível, um chamado que ele não poderia ignorar. Um animal selvagem estava solto dentro de Lorenzo, era incontrolável, a fera rugia silenciosamente. Isabela, ele murmurou para si mesmo, admirando sua ousadia. Você é uma tempestade neste convento. Conforme a dança de Isabela se tornava mais intensa, seus movimentos se tornaram uma celebração de liberdade e sensualidade. Ela estava tão envolvida em sua própria felicidade que não percebeu Lorenzo se aproximando. Foi apenas quando ela terminou um giro, rindo de alegria, que seus olhos se encontraram. O olhar dele era carregado de intensidade, e Isabela parou, o coração disparando. O que você está fazendo aqui? Sua voz, inicialmente firme, vacilou ao perceber a vulnerabilidade da situação. Observando a dança mais bela que já vi, Lorenzo respondeu, sua voz profunda e sedutora, fazendo seu coração acelerar ainda mais. Você é uma visão encantadora, Isabela. E uma rebelde corajosa. Ela corou, mas a vergonha rapidamente se transformou em um sentimento de poder. Você não deveria estar aqui, Lorenzo. Você estava me observando enquanto tirava a minha roupa? Você é um homem ousado, Lorenzo. Ele deu um passo à frente, desafiador. Mas eu poderia ser muito mais do que isso. O que você faria se eu decidisse me juntar a você? Isabela respirou fundo, a tensão entre eles eletrificada. E o que isso significaria? Você está aqui para comprar o convento, não para ser parte dele. Lorenzo sorriu, um sorriso cheio de malícia e desejo. Talvez eu esteja começando a querer algo mais do que uma propriedade. Você me intriga, Isabela. E me faz questionar o que realmente quero da vida. Os olhos dela brilharam com curiosidade e desejo. E o que você quer? Ele respondeu, com sinceridade. Quero saber mais sobre você, sobre sua rebeldia, sua essência. Quero dançar com você essa noite, pelado, na luz do luar. Eu posso me unir a você nesta dança? Isabela sorriu, atraída por sua ousadia. Então venha, Lorenzo. Junte-se a mim e veja como é dançar sob a luz da lua. Com um movimento súbito, Lorenzo tirou sua camisa, revelando um torso musculoso e definido. A visão dela, nua sob a luz prateada, e a dele, despojado de roupas, criava uma conexão visceral entre eles. Ele se juntou a ela, e juntos dançaram, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Os corpos deles se moviam em harmonia, cada passo compartilhado era um convite, um toque de desejos reprimidos. A tensão crescente os envolveu em um véu de paixão, e Isabela percebeu que estava se entregando a ele de uma forma que nunca imaginou ser possível. Naquela noite, sob a lua cheia e as estrelas testemunhas, o romance entre Isabela e Lorenzo começou a florescer. Lorenzo olhava para o corpo de Isabela como um predador olha uma presa que está prestes a devorar. Ela era linda, a mulher mais linda e louca que ele já havia conhecido. Lorenzo era um homem rude, conhecido por sua arrogância, mas o jeito dele gerava encanto a Isabela, ela amava a forma que ele falava, o jeito de homem rude, forte, e com instinto e predador, era como se ela estivesse vivendo em um livro de romance. Por um momento, enquanto Lorenzo começava a tirar as suas calças, eles viram que as luzes do convento começavam a se acender. Rapidamente Isabela começou a vestir as ruas roupas e Lorenzo se escondeu atrás da moita. Uma freira bem antiga carregando uma lanterna apareceu e perguntou a Isabela o que ela fazia do lado de fora aquela hora. Isabela não respondeu nada, apenas pegou as suas sandálias e voltou para o seu quarto. Isabela pegava fogo em seu quarto, a lembrança de Lorenzo não saía da sua cabeça. Ela queria aquele homem. Ela o desejava, ela precisava entregar a sua pureza a ele.
As noites seguintes foram um turbilhão de emoções para Isabela. O encontro no jardim havia acendido uma chama entre ela e Lorenzo, e cada momento que passavam juntos era preenchido com uma intensidade ardente. Os dias no convento se tornaram um borrão, enquanto eles se encontravam nas sombras, em locais isolados e secretos, onde podiam ser apenas Isabela e Lorenzo, sem o peso do mundo sobre os ombros. Era em uma dessas noites que eles se encontraram novamente, sob o manto estrelado do céu. Isabela havia se vestido com um simples vestido de seda que realçava suas curvas e sem mais nada por baixo, e Lorenzo, com seu olhar penetrante, a observava como se fosse a única mulher no mundo. A eletricidade no ar era palpável, e as palavras não eram mais necessárias. Lorenzo a puxou para mais perto, suas mãos firmes em sua cintura. Você é a razão pela qual meu coração bate, Isabela. Desde a primeira vez que te vi, soube que havia algo especial em você. Isabela sentiu um calor percorrer seu corpo, e seu coração disparou. E você é a tempestade que eu nunca soube que precisava, respondeu ela, olhando diretamente em seus olhos. Você trouxe cor à minha vida. Com um movimento suave, Lorenzo inclinou-se e capturou os lábios dela em um beijo que queimou com desejo. Era um beijo que falava de promessas, de anseios e de uma paixão que se acumulava entre eles. Isabela se entregou àquele momento, sentindo-se envolvida por seus braços fortes, como se nada mais importasse. Eles se amaram pela primeira vez de forma intensa e apaixonada. Isabela sussurrava nos ouvidos de Lorenzo, Lorenzo sussurrava nos ouvidos de Isabela, eles precisavam controlar as suas vozes pois não poderiam esquecer onde estavam, em um convento. As noites seguintes foram preenchidas com encontros secretos e momentos de puro prazer. Lorenzo se tornava mais próximo a cada toque, cada sussurro trocado entre eles. Em uma noite, enquanto a brisa suave entrava pela janela aberta de sua cela, Lorenzo a surpreendeu com um piquenique sob a luz da lua. Preparei algo especial para nós, o tempo já marcava mais que meia-noite. Ele disse, enquanto estendia uma toalha sobre a grama macia. Isabela observou com um sorriso, seu coração transbordando de felicidade. Você se superou desta vez, Lorenzo. Eles se sentaram juntos, compartilhando frutas frescas e vinho, suas risadas ecoando na noite. Lorenzo olhava para Isabela com uma intensidade que a fazia sentir como se fosse a única mulher que existisse para ele. Você mudou minha vida, Isabela. Antes de conhecê-la, eu era apenas um homem de negócios, consumido pela ambição. Agora, vejo um futuro diferente. Um futuro que eu quero compartilhar com você. As palavras dele a tocaram profundamente, e ela sorriu, seus olhos brilhando de emoção. Você me fez sentir viva, Lorenzo. Nunca soube que poderia experimentar algo tão intenso. Eu entreguei a você a minha pureza, você me fez mulher, meu amante, homem da minha vida. Depois de um tempo, Lorenzo se aproximou, seus olhos fixos nos dela. Você está pronta para dar o próximo passo, Isabela? Para uma vida que excede tudo o que você já conheceu? Ela franziu a testa, a expectativa crescendo. O que você quer dizer? Lorenzo se levantou e, com um gesto elegante, pegou algo do bolso de sua jaqueta. Era um anel, reluzente sob a luz da lua. Ele se ajoelhou diante dela, seu olhar sério e apaixonado. Isabela, você é a mulher que eu amo. Não apenas pelo seu corpo, mas por quem você é. Você me ensinou a amar novamente, e eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Você aceita se casar comigo? O coração de Isabela disparou, e ela ficou em choque por um momento, olhando para o anel, depois para os olhos de Lorenzo. Você realmente quer isso? Comigo? Sim, com você, ele afirmou, sua voz cheia de fervor. Eu quero que você seja minha esposa. Desejo construir uma vida cheia de amor, ao seu lado. Quero que você conheça o mundo de uma forma que nunca sonhou. Aceite ser minha mulher. As lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela enquanto ela olhava para ele, transbordando de emoção. Sim. Sim, eu aceito. Ela se inclinou, envolvendo Lorenzo em seus braços, um riso de felicidade escapando de seus lábios. Ele colocou o anel em seu dedo, e os dois se encararam,
sabendo que estavam prestes a embarcar em uma nova jornada juntos. A paixão entre eles havia se transformado em um amor profundo, repleto de promessas e sonhos compartilhados. Nos dias que se seguiram, Isabela se sentiu como se estivesse flutuando, como se o amor de Lorenzo tivesse iluminado sua vida de uma forma que ela nunca pensou ser possível. Isabela sairia do convento, mas antes de sair, ela pediu a Lorenzo que a amasse mais uma vez sob a luz da lua. Naquela noite, Lorenzo e Isabela se amaram intensamente nos jardins do convento. Eles se encaixavam como uma dança perfeita, dois corpos que pareciam terem sido construídos um para o outro. Isabela dançava para Lorenzo e Lorenzo a observava hipnotizado. Aquela mulher era tudo o que ele poderia sonhar. O sol brilhava intensamente no céu, refletindo a alegria que enchia o coração de Isabela. O dia do seu casamento com Lorenzo havia chegado, e tudo parecia perfeito. Ela estava vestida com um lindo vestido de noiva que realçava sua beleza e simbolizava a liberdade que ela finalmente havia conquistado. O convento, que um dia foi um símbolo de sua prisão, agora servia como o cenário de um novo começo. Os convidados estavam reunidos, e as risadas e sorrisos preenchiam o ar. Lorenzo estava à sua espera no altar, seus olhos brilhando de amor e admiração enquanto ela caminhava em direção a ele. O momento era mágico, e Isabela se sentiu envolta em uma onda de felicidade. Quando seus olhares se encontraram, ela soube que aquele era o lugar onde deveria estar. Durante a cerimônia, as palavras trocadas entre eles foram como promessas sagradas, marcando o início de uma vida juntos. Quando Lorenzo disse sim e Isabela fez o mesmo, ela sentiu que não apenas selava seu amor, mas também a libertação de todas as outras mulheres que, como ela, haviam se sentido aprisionadas. O amor deles era uma força poderosa, capaz de mudar vidas. Nos anos que se seguiram, Isabela e Lorenzo construíram uma linda família. Eles tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. A casa era cheia de risadas, brincadeiras e amor, e cada dia trazia novas aventuras. Isabela se sentia realizada, mas havia uma parte dela que ainda ansiava por mudança. As memórias do convento e das meninas que estavam lá ainda pesavam em seu coração. Foi em uma tarde ensolarada que Isabela decidiu que era hora de agir. Lorenzo, ela começou, encontrando-o em seu escritório. Eu preciso fazer algo importante. Quero voltar ao convento. Ele levantou a cabeça, intrigado. O que você quer dizer? Por que você gostaria de voltar para aquele lugar? Eu não posso esquecer as meninas que estão lá, Lorenzo. Muitas delas estão lá contra a sua vontade, forçadas por suas famílias. Eu quero libertá-las, dar a elas a chance de viverem suas vidas como eu fiz, Isabela explicou, a determinação em sua voz clara. Lorenzo a observou por um momento, avaliando suas palavras. Você é uma mulher incrível, Isabela. E eu apoiaria qualquer decisão sua, mas você entende os riscos envolvidos? Eu entendo, mas não posso ficar parada sabendo que existem outras garotas que precisam de ajuda, ela respondeu, sua voz firme. Elas merecem a chance de sonhar, de amar e de serem livres. Então, faremos isso juntos, Lorenzo disse, sorrindo. Vou ajudá-la a organizar tudo. Vamos garantir que elas saibam que podem ter um futuro diferente. Com o apoio de Lorenzo, Isabela organizou um grupo de mulheres que compartilharam de sua visão. Elas se tornaram uma equipe unida, dispostas a visitar o convento e a falar com as meninas sobre suas opções. Isabela estava determinada a mostrar a cada uma delas que não estavam sozinhas, que havia uma saída, que a vida poderia ser linda além das paredes do convento. Quando chegaram ao convento, Isabela ficou emocionada ao ver as jovens meninas, algumas com olhares tristes e outros com a esperança escondida em seus corações. Ela se apresentou, compartilhando sua própria história de rebelião e liberdade. Vocês não precisam aceitar um destino que não escolheram, disse ela. Eu estou aqui para ajudar. Há um mundo lá fora esperando por vocês. As meninas escutaram atentamente, e uma a uma, começaram a se abrir sobre seus medos e desejos. Isabela sentiu uma onda de compaixão por elas, e ao olhar em seus olhos, ela viu um reflexo de sua própria luta. A visita ao convento se transformou em uma missão de esperança.
Com a ajuda de Lorenzo, Isabela conseguiu libertar várias meninas, oferecendo abrigo, educação e a chance de reescrever suas histórias. Cada uma delas que deixava o convento levava consigo uma parte do sonho de Isabela, o sonho de ser livre. Anos depois, enquanto Isabela observava suas crianças brincando no jardim, ela percebeu que a vida havia se tornado exatamente o que sempre desejou. O amor que ela encontrou em Lorenzo havia se expandido, abrangendo não apenas sua família, mas também as meninas que agora eram parte de sua missão. Ela olhou para o céu e agradeceu, sabendo que o amor era mais do que um acaso. Era uma força vital, um chamado para lutar pela liberdade e pela felicidade de todos. Com um coração cheio de gratidão, Isabela sabia que havia encontrado seu propósito, dar voz àqueles que não podiam falar e ajudar a criar um futuro onde o amor e a liberdade fossem um direito de todos. E assim, a história de Isabela e Lorenzo não terminou em um final feliz tradicional, mas em uma nova jornada de amor e entrega total. Um amor que se manifestou em ações e escolhas, moldando o mundo ao seu redor, e transformando vidas, uma menina de cada vez. Me conta o que você achou dessa história, apaixonados do Tubeflix. Você dançaria em um jardim apenas com as luzes da lua? Quero ler a sua resposta, viu?